Olá, bem-vindo ao Braincast, o podcast da Brain2B. Educar o cérebro para transformar o ser. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, uma colega de profissão, psicóloga também, a Fran Wisniewski. Falei direitinho o sobrenome dela. E agora eu vou dar boas-vindas, Fran, e pedir para ela mesma se apresentar, porque ela tem um currículo bem extenso. Então, se apresenta aí para o nosso pessoal. Boa tarde, bom dia para o pessoal aí de casa. Um prazer estar aqui com você e trocar figurinhas, né, sobre comportamento humano, sobre cérebro. Eu, sou mestre em psicologia, tenho alguns estudos aí dentro da área de desenvolvimento humano, sou apaixonada por isso. Antes de fazer psicologia, me formei em administração de empresas, então eu gosto também dessa área empresarial e essa área um pouco mais voltada para resultados e para números, vamos falar assim, né? Mas antes disso, fiz algumas especializações, fiz o MBA em neurociência, em psicologia sistêmica, até mesmo por ter uma vertente aí pessoal minha, né, uma visão mais cristã, eu acabei, fazendo alguns trabalhos, estudos aí voltados para a família. Então, esse é um pouquinho do trabalho, né? Hoje eu trabalho nas redes sociais, com infoprodutos, levando aí conhecimento emocional de uma forma descomplicada, simples, para chegar em cada cantinho aí do Brasil e do mundo. Legal, a gente tem objetivos bem comuns, né? Porque a Brain tem esse objetivo de pegar todo conhecimento científico, aquilo que é muito útil e trazer para a prática no dia a dia para as pessoas. E hoje realmente um lugar fácil da gente levar isso e atingir muita gente é na rede social, né? É através da internet, através das redes, e isso tem alcançado lugares que a gente nunca imagina. Eu estou voltando agora de Pernambuco, estava no interior do Pernambuco, onde a gente tem um trabalho com professores. A coisa mais linda de ver essa vontade que as pessoas têm e hoje estão acreditando, e aí é essa grande chave que a gente diz que é necessária, acreditar que você pode mudar, Sim. que você pode crescer, que você pode ser transformado, não é? Como é que você tem vivenciado isso, essa vontade ou às vezes a barreira para o crescimento? Porque às vezes as pessoas parecem que não podem mostrar vulnerabilidade, elas têm medo e às vezes para crescer é necessário você ser vulnerável. Como é que você lida com isso? Como é que você tem visto isso nos meios que você está atuando? Então, eu acredito que eu lido com todo tipo de público, né? Desde pessoas mais simples até pessoas mais sofisticadas, no sentido, né, de conhecimento, né, intelectual, emocional. Então, de uma forma geral, nas redes sociais, vem pessoas simples me pedindo ajuda e ali a gente dissemina a informação da forma mais simples e mastigável possível. E essa pessoa ela já está extremamente vulnerável, né? E às vezes até de uma forma viciada, né, nos próprios problemas, sem ver uma solução, sem conseguir colocar a pontinha do nariz para fora da água para puxar um fôlego para respirar, né? E de certa forma o público que eu trabalho, principalmente offline, vamos falar assim, né, as empresas que eu atendo, os executivos que eu atendo, eles já têm uma casca um pouquinho mais rígida, então chegar ali naquela vulnerabilidade que ela é velada, ela é escondida com todas as forças, até mesmo para manter um papel ali de liderança, é um pouquinho mais difícil. Só que realmente a pessoa só se desenvolve quando ela enxerga as suas vulnerabilidades. Então, eu acredito que isso até é um desafio para nós profissionais. Da onde que você acha que vem esse tabu? Né? Será que é da falta de conhecimento do que é emoção, de que todos nós temos emoções e talvez muitos tentaram gerenciar essas emoções, não conseguiram, então se fecham? Talvez seja aí, ou você acha que também tem outras coisas que faz com que as pessoas tenham medo
de mostrar as suas dificuldades e aquilo até que não sabem sobre emoções, né? Nós duas acreditamos muito em conhecimento, a educação, eu era da área da saúde, praticamente total, e migrei para a área da educação porque eu sei que o conhecimento pode trazer muita mudança, né? E esse conhecimento pode quebrar em parte esses tabus. Mas o que você enxerga assim da sua experiência, né, sobre Eu isso? gosto de sempre voltar para a base, no sentido de dificilmente as pessoas têm uma educação emocional dentro de casa. Né? Então, independentemente da tua profissão, você pode vender cachorro-quente na esquina de casa ou ser um diretor executivo, e falta essa base educacional, emocional ali. Né? A gente até fala que nós somos analfabetos emocionais, porque nós não tivemos essa educação, pelo menos a minha geração. Você já é de uma geração posterior, mas também eu acredito que não teve essa educação porque é algo muito recente, né? Algo muito novo. Sim, total. As necessidades sempre existiram, mas né, a psicologia é uma ciência nova. Né? Então, e às vezes a gente acaba olhando as pessoas também com a nossa lente. Para nós isso é um assunto muito corriqueiro e normal porque é o nosso métier, é o nosso trabalho. Né? Mas tem pessoas às vezes que você vai falar, poxa, eu nunca pensei que era importante, tão importante assim eu cuidar da minha saúde emocional, né? Mas eu acredito que tem essa falta, essa deficiência aí de base, né? E até mesmo por uma questão cultural, afinal, o outro que tem problema, não eu. Né? Psicologia é coisa para doido, terapia é coisa para doido, né? Psicólogo e psiquiatra, não, é meu vizinho que precisa, não eu. E a gente estava até comentando que você já ouviu pessoas, né, do público que você atende, que não admitem fazer terapia, por exemplo. Pessoas que acham que fazer terapia não é coisa para quem tem Deus, para quem tem fé. E como é que você tem lidado com isso? Então, eu me sinto às vezes num oceano, num barquinho sem remo, remando ali contra a maré com a mão ali, né? E às vezes cansa, mas às vezes eu penso, não, a missão aqui é maior, eu sei que eu vou chegar lá numa ilha paradisíaca com todo mundo que eu estou levando nesse barquinho. Essa sensação que eu tenho, porque às vezes parece que a gente está abrindo um caminho não desbravado ainda, ou pouco desbravado. Então, você levar a saúde emocional para o público cristão, de certa forma, é um pouquinho difícil, porque existe uma cultura, algumas crenças limitantes referente à necessidade da gente buscar Deus. E se a gente busca Deus, está tudo resolvido. Né? Só que eu gosto sempre de usar um exemplo de que, se você tem uma doença grave, uma doença muito grave, né? Física, não vou falar aí para o YouTube não penalizar pelas palavras. Mas se você tem uma doença grave, você vai procurar um médico, você vai orar, muitas vezes você vai pedir uma orientação divina, inclusive para ele te indicar que médico você deve ir, mas você vai levar ali os 2 tratamentos. Né? Então, isso é exatamente o que precisa acontecer com a saúde mental. Você precisa buscar Deus, precisa ter uma intimidade, uma espiritualidade, mas, ao mesmo tempo, você tem que buscar ajuda profissional. E nós podemos, né, Fran, usufruir daquilo que o ser humano, com a inteligência dada por Deus, alcançou. Por exemplo, todos nós estamos usufruindo de internet, de falar com o ente querido do outro lado do mundo. Não foi algo que começou com a criação, mas algo que o ser humano, com a inteligência dada por Deus, a criatividade e essa capacidade, foi criando. Avião, todos nós entramos num avião para viajar mais rápido. Então, da mesma maneira, a ciência, ela cresceu muito na área de conhecimento sobre o funcionamento do cérebro, da mente, sobre as necessidades e o que, por exemplo, uma depressão pode ser causada, multifatorial, né? Ter fatores genéticos, ter fatores que vêm da forma como você foi vivendo as suas experiências e pensando as suas experiências, porque, não sei se você sabe, mas o pensamento, ele cria um caminho físico no cérebro e ele modifica o funcionamento do cérebro. E, às vezes, desde criança,
ter crenças muito disfuncionais. Eu sou inferior, eu não consigo. Isso você vai modificando o funcionamento e até mesmo os neurotransmissores do seu cérebro. Então, a gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. É por falta de serotonina na fenda sináptica que você tem depressão ou porque você tinha pensamentos depressivos, pensamentos negativos, você gerou essa doença. Então, tem as duas partes, né? Hoje nós sabemos disso. Então, usufruir também de medicação, tratamentos. E por que a terapia, né? Porque modifica a forma de pensar. E isso também é bíblico, porque a Bíblia diz lá, transformai-vos pela renovação da mente. Mas muitas vezes a pessoa sozinha ela não consegue renovar a mente dela. Ela pensa de forma automática, repetida o tempo inteiro, né? E aquilo vai gerando a mesma emoção e vai gerando o mesmo comportamento. Então, eu acho que isso não é algo que a gente precisa disseminar mais, esse conhecimento, esse entendimento mais integral, né, de como a gente vê o ser humano. E é lógico, tem um filtro, inclusive sobre a ciência. Para quem tem Deus como centro da sua vida, existe um filtro. Nós sabemos que certas coisas também são teorias e não são totalmente comprovadas. Tanto que na psicologia a gente tem diversas teorias, não é? Mas a gente entende também que certos conhecimentos têm base. Não sei se você vê assim. Por isso a neurociência vem contribuindo bastante com tudo isso, porque mostra, né, o funcionamento ao vivo e a cores ali por causa das imagens, viu, gente? A ressonância, a tomografia veio trazer essa possibilidade de você conhecer um cérebro em funcionamento, né? Sim, sim. Então, isso tudo eu acho que está quebrando um pouco desse tabu. Não sei como é que inclusive, está a neuroteologia para provar aí, né, para a gente que o funcionamento cerebral melhora para pessoas que praticam fé, para pessoas que oram, que leem a Bíblia, né? Então, o nosso córtex pré-frontal ele acaba sendo estimulado, o líquido, né, a quantidade de líquido de sangue na nossa parte de discernimento, conhecimento, esse fluxo aumenta muito durante a oração, por exemplo, né? Então, eu acredito que, de uma forma geral, a ciência ela caminha por uma certa reconciliação aí com a espiritualidade, né? Eu gosto de estudar muito a história da ciência e, às vezes, algumas ciências modernas, e não discriminando a ciência ela é útil e cada vez mais a gente precisa dela completamente. Mas se a gente for pegar historicamente, existe outras ciências mais antigas, que a psicologia, por exemplo, que ela trouxe muitos benefícios para a sociedade, como a teologia. É uma ciência. E com base, às vezes, até num pensamento filosófico mais reflexivo, né? Que eu acho que é a base do entendimento do ser humano. Não, como você falou, é fácil culpar o externo, mas algo que a gente trabalha muito na Brain com as crianças é ajudá-las a voltar o pensamento para o seu interior. Pensar no que pensa, pensar no que sente, que é um tipo de pensamento mais reflexivo e que nós sabemos que o oriental, por exemplo, ele tem mais estímulo para isso e o ocidental não. Mas todos nós precisamos disso, porque senão nós acabamos não gerenciando aquilo que a gente sente, vive, pensa, né? E toda a base da psicologia está aí, de você não só voltar para o ambiente, que o meio ambiente é muito importante, mas voltar também para o seu próprio pensamento, né? O que você pensa sobre aquilo? O que você sente, né, sobre aquilo? Exato. E a gente está num movimento forte aí de trazer essa conscientização, né? Eu gosto muito da sabedoria bíblica no sentido desse livre arbítrio, né? Desse poder de escolha que a gente tem diariamente, todos os dias, de fazer boas ou más escolhas, né? É interessante pensar que eu tenho o poder de escolha diante das minhas decisões, que são muitas durante o dia, mas eu não tenho o poder de decisão com relação às consequências que vão me acontecer. Eu não sei o que vai acontecer comigo se eu só comer chocolate salgadinho, né? E isso vale também para esse... Já sei, né? Mas, enfim, eu só não sei aonde que vai aparecer a doença, mas que vai, né? Então, assim, a gente não tem poder de escolha com relação às consequências. Isso vale também para a saúde mental. E a gente precisa trazer essa conscientização de que, às vezes, as pessoas sempre colocam para o amanhã.
né? Eu preciso olhar para mim, eu preciso trabalhar o que eu sinto, eu preciso reconhecer algumas coisas. Não, amanhã. Amanhã. A gente nunca coloca isso, né? Só que isso vai trazer consequência. Isso me traz um ponto importante quando a gente fala de resgatar esse poder de escolha, né? Porque as emoções, elas têm um funcionamento automático, inconsciente, né? E que te impulsiona para uma ação. Só que entre essa, vamos dizer, orientação que a emoção está te dando e você realizar isso aqui fora, existe esse poder de você parar, pensar e reagir diferente. Sim. Então, diante, às vezes, de algum estímulo, você já tem, vem uma torta de chocolate e você adora doce, então já vem aquele estímulo, você já quer comer, vou comer tudo que eu puder. Aí, quando você vai ali, você tem essa possibilidade de pensar, né? Será que vai fazer bem para mim? Será que eu preciso comer tudo isso? Então, a intervir com essa intencionalidade. Eu falo muito disso nas aulas para as crianças. O piloto automático das emoções e a intencionalidade. Como que a gente pode usar isso de uma maneira eficiente? É esse poder de escolha, justamente. Né? Que nem a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, a raiva não é pecado. Não é errado sentir raiva. Agora, o que vai me trazer uma consequência talvez penosa, eu não aprender a gerenciar a raiva. Né? E nosso Deus, ele é perfeito. Ele não colocou as emoções, as 5 emoções na gente de uma forma banal e sem sentido. Essas emoções, elas têm funções reguladoras no nosso cérebro, na nossa vida social, né? Mas as pessoas às vezes pensam, não, eu não posso sentir isso. Por exemplo, a tristeza, ela tem a função de trazer aquela necessidade de autorreflexão. Eu só não preciso permanecer na tristeza. Né? Não é uma permanência, é uma consulta. Né? Então, existem maneiras de trabalhar com tudo isso para todos os públicos, não só o cristão. Né? O choro pode uma noite durar, mas o gozo vem pela manhã. Isso mostra que as emoções, elas estão sempre presentes, elas podem te trazer alguma mensagem que te leva a uma reflexão, mas você que é responsável por não ficar ruminando isso o tempo inteiro e ficar preso a uma emoção, né? Existe até uma metáfora que o Daniel Siegel fala, né, de um rio, as emoções como um rio, que elas têm que estar fluindo, correndo, e que existem 2 margens, a margem da rigidez mental, que são aquelas pessoas que, por terem tido experiências negativas com algumas emoções de descontrole ou terem causado problemas ou traumas em outros por causa das suas emoções, eles querem se isolar dessas emoções, é a rigidez mental. E do outro lado, o caos emocional, que são aquelas pessoas que pegam uma emoção e ficam, né? Então pega a tristeza e fica ruminando, e aí vai aumentando aquela tristeza, não pelo fato em si, mas pelo tempo que a pessoa fica ruminando, ela vai acrescentando coisas. Então as emoções, elas são passageiras, esse é o grande, né, a grande coisa que a gente tem que pensar, é saber. Então, como quando você está com uma gripe, você tem febre, você não fica desesperado, porque você sabe que aquela febre vai passar. No Covid foi um pouco diferente, né? A gente não sabia se aquela doença vinha para permanecer, dava aquele medo, aquela insegurança. Mas hoje, uma gripe, você fica com febre, você vai, vou deitar, vou descansar, vou tomar um antitérmico e vou melhorar. A emoção é algo assim, ela vem, às vezes vem como uma grande onda, às vezes vem como umas ondinhas e às vezes assusta, mas você tem que entender que vai passar, né? Que ela traz uma mensagem e que depois aquela mensagem você vai trabalhar com ela, mas a emoção vai passar, não é? E eu acho que as pessoas, às vezes, como você falou, ficam naquilo, na tristeza, ou na raiva, ou na amargura, ou no ressentimento, aumentando, não é? Sim, exatamente. E aí entra o nosso poder de escolha, né? A emoção só está trazendo uma mensagem como se fosse um carteiro. A gente não vai brigar com o carteiro, né? pela mensagem. Então, é até uma humildade de reconhecer que a gente precisa olhar para dentro da gente e pensar, poxa, de onde está vindo isso? Né? O que a gente pode fazer com isso? Porque as pessoas, às vezes, estão tão viciadas no sentido de só colocar embaixo do tapete. Não, existem outras, né, alternativas de se lidar, um leque de possibilidades de se lidar com as emoções. E a gente está aqui para ajudar e educar esse povo, ajudar o pessoal de casa a entender que tem jeito. E aí você falou de um tema que está bem
aceso para você, né, vivo, que é a blindagem emocional. Fala um pouquinho para o pessoal o que você entende por blindagem emocional, que vantagem que isso teria na vida de uma pessoa, o que significa. Então, eu vou primeiro falar da base, né, desse conhecimento, que eu acredito muito na interdisciplinaridade, né? Então, eu já fiz formações dentro de psicanálise, a neurociência, a psicologia sistêmica. Então, eu gosto de pegar todo esse conhecimento e passar esse conhecimento pelo meu crivo, né? Que é, né, valores cristãos ali. Então, essa blindagem emocional, ela traz ali conceitos bíblicos e científicos de como a pessoa aprender a gerir as emoções dela diariamente. Porque, às vezes, as pessoas simples, pessoas mais estudadas, elas acham que elas não têm que sentir, né? Mas, na verdade, é um gerir o que está sentindo. Aprender, inclusive técnicas de lidar com ansiedade, coisas assim simples, de certa forma, de aplicar ali no dia a dia, que vai ajudar, vai reduzir o sofrimento, vai ajudar ela a lidar com essas questões da vida. Então, a certeza que a gente tem nessa vida aqui é que a gente vai ter problemas, né? A matéria-prima desse mundo aqui é sofrer. E Deus, às vezes, pega essa matéria-prima e fala assim, caramba, né, eu vou usar isso daqui para transformar aquela pessoa ali. Né? E mesmo as pessoas que não têm uma crença religiosa, elas podem se utilizar do que elas estão passando, de situações complicadas, para crescer, para se desenvolver, para não passar mais por aquilo, pelo menos não daquele jeito. Então, o programa, né, um treinamento de aprendizagem emocional, que é o Emocional Blindado, ele dá essas possibilidades, essas técnicas das pessoas aprenderem a lidar no dia a dia. Então, a gente começa desde da coisinha básica ali, do que é emoção, qual é a função das emoções e como lidar no dia a dia com isso. Então, a gente já ajudou mais de 10 mil pessoas aí. Na verdade, eu gosto de falar 10 mil famílias, porque uma pessoa que faz o treinamento, ela não guarda isso para ela, acaba tendo impacto na família, na comunidade, na igreja. Né? Então, eu gosto de falar que foram mais de 10 mil famílias impactadas aí por esse conhecimento e, enfim, né, a nossa intenção é chegar mais longe ainda. E é incrível, né? Porque nós também trabalhamos com as crianças e ensinamos tudo isso para as crianças. E quanto que as crianças levam tudo isso para a família? E elas começam a aplicar no pai, na mãe, começam a aplicar em todo mundo, porque a criança ela começa a entender e às vezes ela consegue modificações mais rápidas, até pela neuroplasticidade ser mais intensa nessa faixa etária infantil, e as crianças mudam, e elas mudam o comportamento, mudam a forma de pensar, e elas conseguem perceber nos pais a ausência dessa capacidade, né? Então, muitas vezes, não sei se é a experiência sua, mas muitas vezes quando eu atendi até crianças ou adolescentes na clínica, eles sempre me pediam, você ensina isso para o meu pai? Porque eu sempre trabalhei muito com psicoeducação. E as crianças me pediam, ensina para o meu pai, ensina para a minha mãe, porque eles estão precisando. E às vezes o pai estava ali fora, ou a mãe estava ali fora, e falava, não, eu ensino. Aí chamava a mãe lá dentro, falava, hoje nós aprendemos algo super especial, e ele acha que é alguma coisa importante para você também. Nós falamos sobre isso, isso, isso. Então, você vê quanto que afeta realmente uma pessoa mais saudável emocionalmente dentro da família, e que entende um pouco mais como lidar com isso, ela pode modificar uma casa toda, né? Sim, sim, é o sistema. Nunca uma pessoa fica doente em si mesma. A doença sempre é sistêmica. Né? Uma pessoa com uma doença física, todo mundo vai acabar girando em torno daquela doença ali, no sentido de leva para o hospital, compra remédio, isso, aquilo. E com o emocional, a mesma coisa. Então, essa visão, inclusive, para as mães, né? Eu falo isso muito num treinamento que eu tenho, que é a mentalidade de leoa, que é essa visão sistêmica, essa visão de postura de Esther, né, da mulher de Provérbios, né, da mulher virtuosa. Essa postura ali de uma mãe ativa diante da vida, inclusive ativa emocionalmente, em si e na família. Porque a mãe, ela é o termômetro emocional de casa. Se ela está de bom humor, está todo mundo de bom humor. Fica triste, fica com raiva, o clima se espalha com mais rapidez, né? Então, às vezes, tem gente que busca, inclusive, esse aprendizado emocional até mesmo pelos filhos.
né, para melhorar. Às vezes ela não olha nem as necessidades dela. Poxa, olha o que está acontecendo com os meus filhos, vai lá e acaba se transformando, acaba transformando o casamento. Ela enfim. começa a entender que às vezes aquele filho está refletindo alguma coisa que às vezes a família toda sente, né? Então, eu vejo muitas famílias rotulam um membro da família. Ah, aquela ali é a problemática, aquele ali é o problemático. A ovelha negra. E, na verdade, aquele membro da família, às vezes, está expressando a doença de todo um sistema familiar. Então, famílias, por exemplo, que não aceitam que alguém erre, faça coisas erradas e seja bem acolhido, acabam levando essa doença e às vezes um se rebela contra isso, mostrando, mas não significa que os outros estejam bem emocionalmente. Então vem aquele nosso jargão, né, que a falta de doença, a ausência de doença não significa saúde. Então isso é muito importante na área mental. O fato de você não ter depressão ou não ter um transtorno não significa que você tenha saúde. Então hoje é bacana porque a gente está trabalhando com a promoção da saúde, não só com aquilo que traz ausência da doença, né? Então, a psicologia trabalhou muito tempo com curativo, necessidade, né, de muita gente com problema, mas hoje a psicologia também se abriu mais e junto com a neurociência, com esse conhecimento, para promover saúde verdadeiramente, prevenção de coisas. Então, quando existe alguém na família, né, que está com problema, que está rebelde ou que está apresentando alguma coisa, é bom que a família inteira pare, pense, né, o que a gente tem feito, por que culminou com um problema desses. Então, e todo mundo trabalhar em si mesmo e uma mudança geral, né, dentro da casa. Não sei, você faz esse tipo de trabalho, então, familiar também? Sim, acaba tendo automaticamente como consequência, né? A gente, é como jogar uma pedrinha ali no rio, né? Aquilo ali vai reverberando, vai fazendo ondas, né? Então, de certa forma, eu acho isso tão bonito, isso tão lindo e acaba sendo um motivo para nós que trabalhamos com isso, acaba sendo um motivo de alegria e é recompensador, inclusive para nós, ver os efeitos positivos de uma pessoa da família se dispor, porque envolve coragem, não é fácil, né? Tem que ter muita coragem, tem que ter muita resiliência de, poxa, eu vou olhar para essa caixa preta. Vamos ver o que tem aqui? Né? Então, exige coragem e, aos poucos, as pessoas vão tendo micro-resultados. Caramba, eu não gritei naquela briga. Caramba, eu consegui explicar para o meu filho de uma forma calma o porquê não é legal fazer tal coisa. Não tratei ele mal, não xinguei, não gritei. Nossa, não é que isso daqui é legal? E traz resultado diferente, né? Porque as pessoas querem os resultados diferentes, mas elas não mudam nada. Então, nem na forma de pensar, nem na forma de agir, não, sempre vai ter o mesmo resultado, né? Sim, então, sim. Isso aí já é jargão aí de coach, não sei o quê. Então, se você quer resultados diferentes, precisa haver realmente uma mudança, e uma mudança que não é só comportamental, é uma mudança que é interna, que vem modificando a sua maneira de enxergar. Eu sempre digo para os meus pacientes, explico, né, que toda situação é como se fosse um círculo, e você sempre está olhando de algum ângulo aquela situação ou aquela pessoa. E modificar o ângulo pelo qual você está percebendo aquilo já muda bastante o seu sentimento, vai mudar o seu comportamento. Então, às vezes, pequenas mudanças na maneira de enxergar o problema pode gerar muita mudança comportamental. É maior do que você ficar forçando um comportamento diferente sem mudar nada na maneira de pensar. Então, é uma consequência, né? O comportamento acaba sendo uma consequência dessa mudança de mentalidade, né? Sim. Vamos falar um pouquinho de mentalidade aí. Como é que estão no seu dia a dia, no convívio, como é que você acha que as pessoas estão entendendo essa questão de mudança de mentalidade? Isso no sentido emocional, psicológico? Isso, tudo. Olha, Porque você está trabalhando para que haja uma mudança de mentalidade, né? Sim, sim. Eu acredito que tem se dado passos, né, positivos com relação à importância dessa necessidade, porque tem muita demanda, mas ainda, de uma forma geral, países subdesenvolvidos têm uma certa cultura
de que isso não é tão importante. Se você for falar de saúde mental na França, nos Estados Unidos, isso a população aceita de uma forma mais aberta, né? Então, de certa forma, o Brasil tem essa cultura um pouquinho mais fechada. Eu digo isso porque eu já morei em alguns lugares que eram mais abertos para a necessidade de uma saúde emocional, psicológica e até mesmo por questões de impacto na saúde pública. Né? Então, governos que entendem que investir em saúde emocional, lá no final das contas, gera menos gasto, menos, né? Então, existem governos que acabam influenciando mais para isso. O Brasil está caminhando. Saiu uma lei recente, né, de que as empresas que estiverem investindo na saúde mental dos funcionários terão alguns tipos de, vamos chamar de regalia ou de alguma coisa. Eu não entrei a fundo para ler, eu só vi a notícia, quero conhecer mais, mas falando dessa importância, né, de empresas também investirem na saúde mental dos seus funcionários, porque isso vai gerar uma série de boas consequências, inclusive para o SUS, menos afastamentos, porque a carga alta de afastamentos hoje tem muito a ver com transtornos psiquiátricos, como depressão, transtornos de ansiedade, que gera um gasto altíssimo até para o SUS. Então, eles estão falando de dar incentivos, acho que fiscais, alguma coisa assim, para empresas que investirem no desenvolvimento das pessoas, saúde mental, para que elas não deem tanto gasto na saúde pública. É o que você está dizendo, né? E também, do ponto de vista de empresas de multinacionais, a gente falando assim, e a gente está falando de mentalidade, né? A grande maioria dessas empresas já se tem um olhar diferenciado para isso. E é legal a gente reconhecer isso também, né? Porque eles já entenderam, ou grande parte já entenderam, que investir nisso reflete, né? Inclusive financeiramente. E os cabeças ali, né? Os pensantes principais, precisam ter um suporte emocional estruturado, inclusive para as decisões de milhões que eles tomam diariamente. Que cada vez estão com mais pressão devido a ter aumentado, né, tudo isso, os valores com os quais as pessoas trabalham, lidam, mas também pelas dificuldades de carga de informação muito alta, então aumentou o nível de tomadas de decisão. Sim. E isso mexe com a saúde mental dos líderes, mexe com a saúde mental de um CEO, de um CFO. Então, se nós não estivermos olhando para isso e ajudando, eu acredito que o burnout é algo que a exaustão e tudo isso é uma consequência quase que natural de toda essa mudança que está tendo, né? Porque uma coisa eu acho que era ser um CEO, um CFO há 30 anos atrás. Outra coisa é ser hoje, onde aumentou demais a demanda de informações, as cargas, as pressões, e o preço das tomadas de decisão está muito mais alto, né? Sim. E hoje eu tenho visto assim, as empresas se atentando para isso, só que como em todas as áreas existe uma discrepância entre a teoria e a prática, nessa área também existe. Então, se falado também muito disso dentro das grandes organizações, só que a dificuldade sempre é no dia a dia considerar aquilo como algo importante. Uma das coisas que eu vejo, inclusive para eu fechar contrato, quando eu vou, né, trabalhar numa empresa, eu faço mentorias, são processos ali de treinamento e desenvolvimento emocional para diretores, né, para executivos. Sim. E uma das coisas que eu coloco como critério eu vou trabalhar com essa empresa, né, é a importância do papel do RH. Porque, às vezes, as pessoas pensam, né, falando ali, né, de CEO, às vezes eles consideram muito que o coração é finanças, o marketing, né? E claro, existe, é como se fosse um corpo humano. Existe ali cada setor, cada, né, departamento tem uma função importante para a vida daquela empresa. Só que, geralmente, as empresas que colocam um RH
que seria o coração da empresa, nivelado com finanças, com marketing, eu penso, poxa, legal, aqui a minha mensagem vai ecoar. Aqui realmente vai ter resultado, porque você quer dar resultado. E às vezes você vai, faz um trabalho de consultoria, você leva ali as necessidades, o diagnóstico, só que aquilo ali não aplica, daí não tem resultado. Daí isso não gera nem portfólio para você. Né? Então, você tem que ver se essa empresa está aberta para a prática daquela teoria que ela diz acreditar. Há alguns anos atrás se falava muito, né, e hoje se fala da importância da sustentabilidade ambiental, e eu já falava, está faltando se preocupar com a sustentabilidade do ser humano, porque o ambiente é muito importante, é lógico, a gente sem água, sem o ar, com a poluição, tudo isso afeta a nossa vida. Mas também, se nós não nos preocuparmos com a sustentabilidade do ser humano, e isso tem a ver com todas essas mudanças que estão acontecendo, que estão gerando muito mais carga de ansiedade, de irritação, carga emocional caótica um pouco para as pessoas. Se as pessoas não aprenderem a lidar com isso, não tiverem apoio, materiais, conhecimento, ferramentas, a tendência do adoecimento generalizado é muito grande. Eu me preocupo muito com isso, não só na área corporativa, mas também na área educacional, com professor, com tudo, porque tá mudando muito o ambiente escolar também. E o professor, ele acaba, às vezes, se desmotivando de estar ali, não porque ele não gosta de ensinar, mas ele não consegue ensinar por causa do tipo de ambiente que as crianças formam devido a excesso, a estímulo, a hiperatividade, a excesso de impulsividade. Então, o professor acaba até desgostando de dar aula. Então, é bonito porque a gente trabalha com professores, né? De dar toda essa informação e ajudá-lo com conhecimento e ferramentas práticas, e eles acabam vendo que funciona e eles voltam a amar a profissão, porque eles começam a ver que eles conseguem levar transformação de vida. Então, o tema até nessa cidade que eu estava, da educação lá, é educar, é transformar vidas. E, então, é a missão que todo professor gosta, né? Sim. Só que quando ele não consegue agir, acha que está impossível, ele acaba desistindo. Sim. Eu acho que isso está acontecendo de forma generalizada, né, Fran? Sim, eu acho que nunca se falou tanto na medicalização dos professores, né? E não falando que a medicalização é um problema, pelo contrário, ela é uma muleta necessária, né? Mas se o número está muito exacerbado, está muito acima, se existe muito afastamento de professores, né? Então, trabalhar de uma forma preventiva, eu acredito que sempre é mais saudável. Depois a gente coloca os curativos onde precisa, né? E é interessante pensar que quando a gente fala em saúde mental, pode ser no âmbito empresarial, pode ser no âmbito escolar, aonde for, na nossa vida pessoal, é sempre um investimento a médio e longo prazo, né? Porque a gente vive numa sociedade imediatista de que quer resultados, né? Comprou, conseguiu, né? Tudo naquela velocidade, como falava Bauman, né? Da sociedade líquida e tal, que as pessoas não têm tempo, né, para perder e para processar. Então, elas querem muito rápido, mas quando a gente fala em saúde mental organizacional, escolar, né, familiar, isso é um investimento que a gente vai plantando e vai colher ali na frente. Né? Então, isso são sementinhas que a gente tem que estar aqui na internet plantando. Acho que nós temos, inclusive, essa função social, essa responsabilidade social de disseminar informação de qualidade. E, às vezes, um cortezinho assim, de 30 segundos, 1 minuto, chega numa pessoa lá do outro lado do mundo e gera um insight, né? Poxa, não é que é verdade isso? E uma mudança, né? Porque, na verdade, toda vez que a gente está aprendendo, nós estamos fazendo caminhos no cérebro.
E esses caminhos, às vezes, são caminhos alternativos muito melhores para os caminhos automáticos que a gente foi formando ao longo da vida, né? Por inexperiência, por falta de conhecimento. Então, eu sobrevivi, fiz uma forma de pensar. Mas quando você ouve e começa a conhecer coisas novas, e aquele conhecimento pode mudar até os caminhos que você faz no cérebro. E aí, quando muda esse caminho, você vai ter resultados diferentes. Eu recebo, às vezes, nas redes também, o pessoal falando, obrigado, porque isso aí mudou a minha maneira de enxergar os problemas. Com certeza eu vou agora, porque, por exemplo, um outro tema que eu acho que é um tema bom para a gente falar, que é a autoestima. Eu coloquei lá um post falando dos ingredientes da equação da autoestima, que não adianta falar precisa ter boa autoestima, precisa ter boa autoestima. E daí, né? Eu sei que precisa, mas como é que eu faço? E aí eu fui falando dos elementos importantes para aumentar essa autoestima e a autoconfiança. Aí a pessoa falou, agora eu sei por onde trabalhar. Né? Porque todo mundo quer. Quem que não quer ter uma boa autoestima no sentido não de você ser o centro do universo, é longe disso, mas de você acreditar nas possibilidades que você tem de fazer uma tarefa, de fazer alguma coisa, de se olhar com o valor que você tem e não se olhar de forma inferior. Então, tudo isso, esse conhecimento vai ajudando as pessoas. Né? E como é que você tem trabalhado esse tema da autoestima no seu... Você tem um livro, né? Ela tem um livro sobre isso. Sim, sim. O que nunca te contaram sobre autoestima. Esse é um livro, até quando, né, a gente foi publicar ele, a gente ficou decidindo se entrava ali na área de psicologia ou espiritual, né? A gente acabou colocando ele mais na visão, né, na categoria de espiritual, porque ele tem um embasamento cristão. Né, para o desenvolvimento da autoestima. É claro que a gente traz conceitos científicos, né, para embasar tudo isso. Só que a autoestima, eu costumo dizer que ela é o sistema imunológico da saúde mental. Se quer saber se está tudo bem com você, olha como você se sente. Você se sente valoroso? Se sente capaz? Você acha que você vai dar conta? Né? Você olha ali para o espelho, você está gostando do que vê? Ou no sentido de, caramba, eu sei que se eu fazer algum projeto determinado eu vou ter sucesso. Nem que demore, mas eu sei que eu tenho capacidade para isso. Né? Então, isso passa muito pela questão da identidade da pessoa, e eu gosto sempre de falar de identidade no sentido original, na identidade original do que nós cristãos acreditamos que nós somos. E é tão comum, agora a gente vai, né, para o lado ali religioso da coisa, né, de questão de valores, acredito até mais profundos. Às vezes a gente fala, né, eu acredito que eu sou um ser criado, um ser sonhado por um Deus de amor, só que a gente fala isso da boca para fora e acaba não sentindo isso. Eu sei que Deus me ama, mas sente mesmo? Né? Então, quando a gente vai estudar autoestima, desenvolvimento da identidade original, baseado nos princípios bíblicos, a gente entende que a gente foi colocado aqui para governar nessa terra. E governar que não é você ter um cargo político, não. É você começar a governar as suas emoções, a si mesmo, a sua família, o seu lar, as suas finanças, para você ter uma saúde financeira. Sua carreira, né? Exatamente. Deus não gosta de ver a gente se arrastando ali na unha, no dia a dia, sofrendo. Né? Então, eu acredito que a gente precisa desenvolver esse conceito. Eu chamo de autoestima espiritual. Né? Porque ele é muito mais profundo, ele vem dessa origem espiritual de quem nós somos. E a identidade, por mais que a gente está falando da construção ali do indivíduo como ser, ele é construído socialmente. Né? A gente traz um pouquinho aí do conceito da psicanálise, no sentido de, através do grande eu começo a entender quem eu sou. Né? Então, o bebezinho se relaciona ali com a mãe, com o pai, e ele vai se constituindo sujeito, pessoa, né? Ele vai crescendo e ele vai entendendo que ele tem que ele é alguém, que ele tem uma função, que ele tem desejos. E vai se diferenciando, né? Vai exatamente. Se separando, se diferenciando, e esse grande eu, para nós que somos cristãos, também é Deus. Quem Deus fala que eu sou? Então, desde bebezinho, a criança, ela escuta
que ela é importante, muito importante para o Papai do Céu, né? Então, conforme isso vai sendo trabalhado na criança, nas escolas, isso vai fazendo parte de quem ela é. E vai impactar na autoestima. E eu acho que algo também que pode ajudar as pessoas a entender como é que está a autoestima dela é perceber a narrativa que ela tem interna sobre ela mesma. Então, a narrativa é algo super importante, vai determinar os seus dias. E tem pessoas que têm uma narrativa interna muito negativa. O tempo inteiro ela está narrando lá para si que nada dá certo na vida dela, que ela é um fracasso. Eu atendi, às vezes, adolescentes, jovens, que chegavam a esmurrar o próprio rosto por causa dessa narrativa interna, de que ele era um fracasso, de que ele era inferior a outras pessoas. E nós precisamos entender, perceber como que está essa narrativa, como é que está a sua narrativa interna aí. Hoje se fala que para vender um produto, a narrativa é um fator fundamental na internet. Você tem que ter uma boa narrativa para vender um negócio. Mas eu digo, você tem que ter uma boa narrativa interna para você ter autoestima. Então, começa percebendo isso. O que você fala para você mesmo? O que você conversa consigo? Essa conversa que precisa evoluir, precisa se desenvolver, precisa trazer verdade para dentro dessa conversa, porque às vezes essa conversa é cheia de distorções, de mentiras, de coisas infantis. Eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém. Então, precisa trazer mais verdade para essa conversa, porque nem isso é verdade, né? Então, a gente ensina as crianças a peneirar os pensamentos. Porque, às vezes, você diz, ninguém gosta de mim. Qual que é o erro, a gente pergunta para as crianças, dessa frase? Elas falam, é o ninguém. Vai ter gente que não gosta de mim? Vai, porque desde que eu nasci, vai ter gente que não gosta. Mas ninguém gosta de mim é muito pesado, né? Porque daí o emocional vai caminhar para a depressão. Ele está ouvindo isso, ninguém gosta de mim, ele acredita. Então, a gente fala dessa importância de corrigir, né, essa narrativa interna. E eu estou escrevendo um livrinho aí também. Eu vou escrevendo meus livros. Uma hora eu vou soltar uns 10 de uma vez. Mas eu estou falando sobre a importância da narrativa interna para boa saúde mental e para autoestima. Sim, né? sim. Então, não sei como que você tem encontrado as pessoas, elas acreditam nisso, nelas mesmas, nessas possibilidades, ou a maioria está se criticando, né? Está se pondo para baixo? Sim, exatamente. E até do ponto de vista da neurociência que você fala, o cérebro acredita, né, como verdade. Então, às vezes, né, tem gente que fala assim, mas eu tenho que falar até sem sentir que eu sou amada, que eu sou... Caramba, às vezes sim, nem sempre vai ser assim, mas se precisar, né? Só que o prejudicial é você falar, eu sou burra, eu não presto para nada. É claro que isso é uma manifestação de crenças, né, que já estão ali enraizadas. Mas a partir do momento que você toma consciência de que isso é prejudicial e faz você afundar mais ainda no buraco, poxa, por que não se policiar? Peraí, eu vou começar a mudar o que eu falo sobre mim. Eu vou começar e até a pensar baseado nos valores cristãos, por Exato. exemplo. Eu sou inferior. Da onde você tirou isso? Né? Existem seres humanos inferiores porque não têm tanto dinheiro, ou porque pensam diferente, ou porque raciocinam diferente, né? Exatamente. Então, caramba, né? Tem muita coisa boa aí para a gente explorar, para a gente levar de bom para as pessoas e para nós, né? Para nossa vida também, porque quanto mais a gente ensina, mais a gente é transformada através disso também. Né? Qual a mensagem assim que você gostaria de deixar aí para o seu público, para as pessoas que te seguem, que te acompanham? Que você deixaria aí de mensagem para eles? Bom, para quem me acompanha, eu vou falar que eu amo vocês, que eu sou muito grato por toda a troca de carinho, por tudo que a gente tem construído aqui nas redes sociais juntos, né? Eu falo que a gente sempre constrói junto. Para quem não me segue, para quem está começando a acompanhar agora, eu quero fazer um apelo especial para o teu coração, no sentido de, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual a situação da tua vida no momento, mas olhe para dentro de você. Exige um pouquinho de coragem, nem sempre é legal, mas olhe para dentro de você, que você vai começar a encontrar, além das sujeirinhas, né? Acha também coisas boas, potencialidades. E eu gosto sempre de dizer que a gente tem uma caixa de ferramenta dentro da gente.
né? E conforme os anos vai passando, né? Você de casa tem ferramenta, ou o pai ou o marido tem uma caixa de ferramenta, você vai colocando ali um monte de ferramenta e ao longo dos anos você joga um prego, você joga uma fita isolante, só o rolinho que não tem nada. Então aquilo ali vai ficando uma bagunça. E daí quando você precisa de uma chave de fenda ou uma chave Phillips específica do tamanho de um parafuso, você não acha, tem que tirar tudo. Daí você vê que tem um monte de entulho, um monte de lixo. Né? É mais ou menos assim que funciona no nosso cérebro. Tem os lixinhos, tem as coisas escondidas, mas tem ferramentas importantes. Estão aí. O Criador deixou dentro de você. É só uma questão de organizar tudo isso, né? De fazer umas limpezas, uma higiene aí, mas tem um caminho. E tem que fazer faxina da mente, né, tem. gente? Porque senão fica tudo, eu falo, fica tudo desorganizado, igual aqueles programas de acumuladores. Vai acumulando, acumulando, não acha nada, junta lixo, acaba juntando até bicho, rato, barata. Então, a mente da gente também precisa ser cuidada. E você precisa fazer faxina. Eu até sempre questiono o público, quem nunca fez faxina da mente? Nossa, precisa fazer. Quanto de lixo a gente junta por dia, lixo físico? Se não jogasse no lixo, como queria ficar a nossa casa, né? Sim. Então, eu falo, a mente, quanto lixo você também ouve. Por isso se fala hoje em competências importantíssimas a serem desenvolvidas, que você citou aí como filtro, que é o pensamento crítico, é você avaliar aquilo que você ouve, aquilo que você vê, que muita coisa, gente, é lixo. Né? E lixo a gente joga no lixo. E quando você começa a organizar a sua mente, você começa a sentir-se melhor, a sentir-se num lugar... Você já foi, né? Num lugar limpo, cheiroso, como a gente senta lá e, ai, que delícia. Que nem banho. Tem que ser todo dia. Isso, é verdade. Então, aqui a conversa foi super boa, Fran. Eu quero agradecer bastante pela sua vinda aqui, por podermos trocar, né? Acho que a gente fala dos mesmos assuntos, então, ela fala de uma maneira, eu falo um pouquinho diferente, mas nós estamos aí trabalhando com o mesmo objetivo, que é trazer esse conhecimento. E nós acreditamos, conhece a verdade, inclusive, que a ciência traz, a verdade, inclusive, de estudos que são feitos e tal. Destrói as mentiras da sua mente e você vai começar a ficar muito melhor, vai se sentir mais livre, vai se sentir mais leve, porque tem muita gente muito pesada, né? Porque carrega fardos emocionais, fica alimentando isso, e nós queremos que você tenha uma qualidade de vida melhor, inclusive para atingir os grandes propósitos pelos quais a sua vida foi criada, né? Então, a gente vai ter saúde para isso e vai poder trabalhar muito e servir as pessoas, servir ao reino de Deus e servir aqueles que estão próximos a nós, né? Essa é a nossa mensagem. Obrigada, Fran. Eu que agradeço, foi um prazer. Papo gostoso. E vamos ver se a gente faz muitas coisas juntas aí, sim, mais pra frente. Tá bom, gente? Super obrigada e acompanhe os nossos bate-papos aí e os nossos podcasts, que estarão sempre trazendo convidados super especiais como a Fran. Obrigada, Fran. Obrigada, gente.